Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast e hoje, Alfredo, nós estaremos trocando de capítulo hoje, né? Hoje vamos pro 9, né? É o capítulo 9 de Apocalipse, né? Porque normalmente, como falamos na semana passada, os 4 anjos, né, anteriores foram assim mais rapidinho. Agora esse 5º anjo aqui, o negócio aqui vai... Tô olhando aqui e falo, uai, como é que a gente vai fazer hoje com esse 5º anjo? Eu não tenho, Alfredo, eu não sei até onde que a gente vai, tá? Mas com certeza tem muita coisa pra gente aprender com esse 5º anjo, essa 5ª trombeta aqui, tá bom? Fique atento, fique ligado. Os nossos episódios estão toda segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui, horário dos Estados Unidos, e 9 horas da noite, horário do Brasil, tá bom? Estamos no Facebook, no Instagram, tá bom? Estamos no YouTube, estamos também lá na radioaibo.com, uma rádio brasileira a serviço da comunidade brasileira lá no Japão. Não deixe de compartilhar. Alfredo, já passamos dos 1.600 inscritos. Uau, graças tá a Deus, olha. Temos tido bastante comentários. Que bom. Tá? Que bom. Graças a Deus. E você não deixe de compartilhar. E hoje, né, semana passada, nós falamos de 33%. Fala a respeito de números. Aqui também vai falar um pouquinho disso. Mas olha, e vai falar disso e muita coisa mais. Mas esse anjo aqui, todos os anjos têm o poder concedido por Deus. Mas esse 5º anjo aqui, o que ele vai fazer, o que vai acontecer quando é tocada essa trombeta? Gente, Alfredo, eu li aqui, eu falei, rapaz, o negócio aqui é forte, tá bom? Então não deixe de compartilhar, tamo junto. E Alfredo, seja bem-vindo mais uma vez. Opa, muito obrigado. No nosso Parabolando Podcast. Estamos hoje no capítulo 9 de Apocalipse. 5º anjo, 5ª trombeta. É isso aí, vamos lá. Então vamos lá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Continuando então aqui, né, no livro de Apocalipse, nós estamos já no capítulo 9. Como o pastor disse, né, semana passada a gente falou de todas aquelas tragédias que começam a acontecer quando se abre o 6º selo e começam-se a tocar as trombetas. Ok, não é? 7º selo. É o 7º selo e começam-se a tocar as trombetas. E aí nós vimos lá 4 trombetas sendo tocadas, né? E Sim. depois uma águia voando no céu e dizendo ai, 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 por causa da voz da trombeta que ainda tem que ser tocada, né? Que vai ser tocada. E aí no capítulo 9, João continua dizendo a visão que ele estava tendo, o que ele estava vendo naquilo que ele estava, na visão que ele estava tendo no céu. E ele diz assim, o 5º anjo que estava diante de Deus tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Muito bem. Aqui tem 3 personagens, né? 3 personagens, são 2 em um lugar, né? Exato. Primeiro é o anjo, depois uma estrela, né, que foi dada a chave, né? Quer dizer, mão, né? Alguém que pega, né? Uma estrela. E do poço do abismo. E aqui na minha versão, o abismo aqui está em letra maiúscula. Maiúscula, é um lugar. É uma localidade. É uma localidade. E olha que interessante você ver, né? Então, quando esse anjo toca a trombeta, João está olhando, ele toca a trombeta, João vê uma estrela. Sim. Cair do céu. Né? Essa estrela, nós vamos ver aqui, foi-lhe dado uma chave. Então, olha como é que é interessante nós observarmos o contexto quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando estamos lendo a Bíblia, se observar o contexto, e porque às vezes uma mesma palavra, ela tem sentidos diferentes, sim, dependendo do contexto em que ela foi usada. Então você vê que quando o anjo tocava algumas das trombetas aqui, ele viu cair um monte no mar, depois viu cair uma estrela. Sim. Né? A estrela caiu nos rios e as águas ficaram amargas, ficaram contaminadas. Então aquela estrela cai no rio e contamina as águas. Essa estrela é dada uma chave para ela. Sim. Então não é uma simples estrela. Ok. Porque uma estrela como um cometa ou um meteoro, você não vai dar uma chave para uma estrela. Então é um personagem. Aqui está falando de um personagem. Sim. Nós vamos ver em Apocalipse 12,
quando Satanás é lançado na terra. Ok. Ali é a imagem de um dragão. Jesus, quando ele fala isso, ele diz assim: vi Satanás cair do céu como um raio. Como? É, parecido, né? Então, quando nós vamos lá e vemos Jesus dizer assim, quando ele envia os discípulos e fala assim, ó, vi Satanás cair do céu como um raio, que os discípulos chegam dizendo, né? Olha, até os demônios nos submetem pelo teu nome. E Jesus fala, olha, não se alegre por causa disso, se alegre antes, porque o nome de vocês estão escritos no céu. E ele diz assim, ó, eu vi Satanás cair do céu como um raio, é dizer, o destronamento do trono. Então, muitas pessoas pensam que Satanás já caiu na terra, ainda não. Uau. Aqui que está o negócio. Tá aqui. Sim. É que começa lá no Apocalipse 12, ele vai ser lançado na terra. Nós vamos, quando a gente chegar lá, a gente vai ler. E aí diz assim que ele vem com grande fúria porque pouco tempo lhe resta. Ok. Então, depois eu vou interromper você. Né? Falando, depois não, agora. Pode interromper, não tem problema. É. Então, peraí. Satanás não tinha pousado sobre a terra. Mas os demônios são o quê? Seriam como servos de Satanás? Exato. Que atuam no mundo espiritual? Exato. Sim. Porque assim como no reino do mundo, no reino do mundo existem hierarquias. Sim, general, marechal. Marechal e tal. Depois você tem o presidente, o vice, o governador, o tal. Sim. No reino espiritual também existe uma hierarquia, né? Que são postos, né? Então, quando Jesus fala de Satanás irão para o inferno, que está preparado para Satanás e os seus anjos. Seus anjos. Okay. São aqueles que seguem Satanás e que estão servindo a Satanás. Okay. Né? Então, esses demônios, o apóstolo Paulo fala assim, né? No livro de Efésios, né? Capítulo 6, ele fala, olha, não é contra a carne e o sangue que nós temos que lutar. Sim. É contra os principados, potestades, contra os príncipes deste mundo espiritual nas regiões celestiais. Então, primeiro, para nós entendermos isso aqui, primeiro, demônio, Satanás, eles não podem habitar na terra. Sim. Porque o salmista diz, os céus dos céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Okay. Para se habitar na terra, você precisa ter corpo, você precisa ser homem. Sim. É por isso que quando Adão peca, muitas pessoas perguntam, né? Por que Deus não resolveu o problema logo? Sim. Porque legalmente, Deus tinha que ter corpo, porque Deus é espírito. Okay. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muito bem. Então, para resgatar o homem, para habitar na terra, Deus tem que se tornar homem como Cristo se tornou. Por isso que um espírito, um demônio, para ele vir na terra, ele precisa de um corpo. Ok. Então, olha aí. Por isso que Satanás ele vai incorporar no anticristo. Sim. Assim como os demônios que hoje se incorporam de pessoas, ele vem e... Tá? Então, por um exemplo, por que nós temos autoridade no nome de Jesus sobre os demônios? Sim. Porque Jesus é o Adão que venceu, ele é o homem que venceu, ele é Deus. E aqui não é lugar deles. Então, para os demônios, nós somos imigração. O que você está fazendo aqui? Sim. Não é suposto você estar aqui. Não. Você tem que sair fora daqui. Não é? Então, por isso que muitas pessoas pensam, o Satanás está no mundo. Não, eles habitam nas regiões celestes. Eles não podem estar, não é suposto eles estarem aqui, porque aqui é feito para os filhos dos homens. E eles só vêm com uma permissão divina. Eles nunca podem vir por vontade própria. Eu vou lá e vou fazer isso. Não. E nós vamos ver isso aqui no livro de Apocalipse. Olha só. Então, este anjo, essa estrela que cai... É ele. É Satanás que deixa de ter o acesso a Deus, a presença de Deus, como nós vemos no livro de Jó. Quando os filhos de Deus, os anjos, vieram se apresentar diante de Deus, veio também Satanás. Ele é colocado agora na terra, ele cai na terra aqui. Sim. Vem para a terra e é lhe dado uma chave. Uau. Agora, quem deu essa chave para ele? Então nós vamos aqui, Apocalipse capítulo 1. Vamos lá no versículo 18, quando João se apresenta ali ou quando Jesus se apresenta para João, e João tem aquela visão, Jesus diz assim para ele, no versículo 18, eu sou o que vivo,
Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então a chave estava com Jesus. Quem deu essa chave para Satanás Sim. foi Jesus. Ele só pode fazer alguma coisa quando tem uma permissão, uma ordem de Deus para se fazer. Assim como foi no caso de Jó. Deus fala, vai e faz isso, isso e isso com Jó. Não pode vir por si mesmo, não é? E então foi lhe dado uma chave. Permissão. Acesso. Porque quando ele cai, ele é expulso de lá, ele cai aqui, aí Jesus vem e fala aqui, ó, meu castigo virá sobre a terra. Não é? E aqui eu vou te dar essa chave, e você vai fazer uma coisa com essa chave. Você vai abrir o poço do abismo. Eita. Então, por quê? Castigo. Então, quando nós vemos os pais da igreja falando sobre a origem do mal, né? Vem uma grande controvérsia, né? De Deus não pode sair nenhum mal e aquilo outro. Então, quando a Bíblia diz que Deus cria o bem e o mal, não é como uma coisa, é como um estado. O mal como um estado, né? E aí, o que acontece? Esses que Deus expulsa eles de lá, eles entram nesse estado de mal. E Deus usa, por isso que Deus usa o mal para castigar o homem. Então ele usa os satanás, os demônios, ele manda castigos, ele manda terremotos, tudo que nós estamos vendo aqui, Deus manda para castigar os homens, né, exercendo a justiça. Então o que acontece? Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Agora veja bem, a gente fica imaginando esse poço do abismo, né? Sim. Nós vamos ler duas passagens aqui para nós entendermos a respeito desse poço do abismo, ou algumas traduções está poço do inferno. Sim. Né? Porque a palavra inferno é reino inferior, abaixo, Sim. que fica para baixo, né? Por isso que é inferno, né? Aqui em inglês se diz hell, né? Sim. Mas em português fica mais claro, né? Que é inferior, é um mundo inferior, é um inferno, né? Sim. Então nós vamos ver aqui na segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2, e lá nós vamos ver Pedro dizendo alguma coisa a respeito disso. Versículo? Capítulo 2, versículo 4. Não, vamos começar aqui Vamos começar já do versículo 1 para nós entendermos o contexto em que Pedro está falando aqui. Ele diz assim, olha, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres. Olha, ele está dizendo aqui, né? Sim. Os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então já começa falando aqui do fim, onde vai haver uma destruição. Ele diz no versículo 4 assim, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, aqui Pedro falou, houve anjos que pecaram. Interessante isso, né? Porque o salmista diz assim que até em seus anjos Deus encontra defeito, encontra falhas. Porque o único que não tem falha nenhuma é Deus, o Senhor Criador do universo. Nele não há falha. Nele não há sombra de variação. Em toda criatura ela está abaixo de Deus. Então toda criatura, ela como é que fala? Ela pode errar. Ela não é perfeita. O único perfeito é Deus. Então esses anjos pecaram. O que Deus fez? Ele diz assim, ó, havendo lançado eles no inferno, os entregou a cadeias da escuridão. Agora, Judas, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver aqui depois de João, antes do Apocalipse, tem a epístola de Judas. No capítulo 1, no versículo 6, ele diz a mesma coisa, olha. E os anjos que não guardaram o seu principado. Aqui ele dá mais ou menos
uma clareza de que pecado os anjos cometeram, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Interessante, né? Ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão, para o juízo daquele grande dia. Não é? Então, esse local aqui Sim. é um local, um poço de escuridão que há dentro do inferno, Sim. do mundo inferior, onde estão trancados em cadeias os anjos que não guardaram as suas posições. Né? Então Deus cria os anjos, cada um com a sua própria posição. Mas houveram anjos que não guardaram. Seria como se fossem desertores das suas funções? Mais ou menos como se fosse aqueles que desertam da sua função, ok. não estão ali na posição que Deus os colocou. O livro de Enoque fala de anjos que tiveram relações com mulheres e por isso nasceram os gigantes da terra, mas esse livro de Enoque, ele não é um livro canônico. Primeiro porque ele foi escrito, não se sabe quem escreveu, ele foi escrito muito depois do cânon. Então é mais mitologia do que uma coisa certa. Mas o fato é que houve um pecado nesses anjos, eles estão guardados nesse lugar. E nesse lugar existe um poço. Sim. De escuridão no abismo, que estava trancado por Deus. Sim. Deus trancou ele lá. E quem tem a chave de lá? Jesus Cristo. Só Jesus Cristo tem a chave. E aí Jesus Cristo, tendo essa chave, ele dá a quem ele quer. Então ele dá essa chave a Satanás para a punição dos homens. Para isso ele dá essa chave. Por isso que essa estrela cai e vem aqui. Ok. E aí o que aconteceu? Okay. Satanás pega essa chave, o que ele faz? E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Então, nós não sabemos em que lugar fica o inferno. Sim. Tipo um vulcão aqui, né? Uma coisa parece tipo. Um mundo inferior, né? Porque para fazer isso aqui, quando acontecem erupções vulcânicas, exato, ele vem de onde? Vem de baixo. E a fumaça, né, dependendo o nível de erupção, escurece tudo, né? Escurece. Né? Então é mais ou menos parecido com isso. Ok, porque o Senhor, ele não é um mágico, ele usa meios naturais para o quê? Para realizar os feitos que ele... a sua criação, sua própria criação. Exatamente. Né? Não é nada mágico, não. É o que ele usa, o que foi criado. A própria criação que ele criou do nada, né? Então, a hora escureceu o sol e o ar. Então imagina, abre-se esse abismo. Sim. É um castigo. Quer dizer, quando sai essa fumaça, isso escurece o mundo. Então, pensando em que lugar fica o inferno, eu falo, talvez não é fora do universo. Não é fora do universo. Uau, está oculto aos nossos olhos. Né? Como nós vemos anjos que estão presos no Eufrates e fala, como é que ninguém vê eles? Isso aqui mais para frente vai chegar lá. Vai chegar lá. Né? Aí diz assim, olha só, olha agora, gente, depois disso. Versículo 3. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Gafanhoto, destruição, né? Então você vê, saíram gafanhotos, mas o poder do gafanhoto era como o dos escorpiões. E aí diz assim, foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Uau. Que é isso? Agora. Ok. Essa parte aqui é forte. Rapaz, é só Deus para revelar um negócio disso aqui, né? Porque marca da besta lá um pouquinho mais para frente, agora aqui tinha um selo. Me lembro lá de Ezequiel, quando os anjos, né, com armas destruidoras na mão e vinham para destruir tudo, mas não destruiu aqueles que tinham marca. Aqui está dizendo de quem não tem a marca, que vai receber isso. Gafanhoto, gafanhoto trabalha o quê? Gafanhoto trabalha com vegetal. Tá? Aqui ele não vai trabalhar com vegetal. Só com homens. Com homens. Só com homens. Então você vê que coisa interessante, olha. Foi dito a eles que não causassem dano a nem uma verdura, nada. Sim. Mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Okay. Quem tem o selo de Deus nas testas aqui? Exato, aí, ó. Quem tem o selo de Deus? Porque, veja bem, nessa época, a igreja já foi arrebatada.
Aí lembra Pergunta, hein, gente? Escuta aí. Lembra quando nós lemos os 144 mil? Sim. 12 mil de cada tribo? Sim. Que foram selados em suas testas? Sei. Aham. Só eles não sofreram danos do gafanhoto. Agora, aqui vem a coisa maravilhosa. Lembra quando Deus manda as pragas no Egito e houve escuridão em todo o Egito? E onde os judeus estavam tinha luz? Sim. Lembra quando acontecia algo para os egípcios, mas os judeus eram livres daquilo? Aqui volta a ser o mesmo que estava acontecendo no Antigo Testamento. Por quê? Porque aqui está, irmãos, a 70ª semana de Daniel que estava faltando, da qual nós falamos em alguns episódios passados. A 70ª semana de Daniel volta aqui. Então volta o plano de Deus com Israel. Então, se esses gafanhotos vão causar dano a todo homem, só não aos que têm a marca na testa, os únicos que têm a marca da testa são das tribos de Israel. E se a igreja tem aqui, então a igreja seria... Exato, entendi. Seria ferida, passar por isso. ia passar pelo... Os gafanhotos iriam causar danos para a igreja. E esses gafanhotos... E esse aqui, você está falando daqueles que... Porque nos alguns episódios anteriores nós falamos daqueles que vieram da grande tribulação. Esse aqui são os incrédulos que não creem, que mesmo acontecendo toda essa história, tudo isso eles continuam firmes no seu propósito de continuar fazendo a maldade. Não se arrependem. Sim. Não se arrependem. Então você vê que há uma separação aqui, que Deus pega o povo dele, Israel, 144 mil, estão selados. Sim, que ainda faz parte, que eles fazem parte da grande tribulação. Da grande tribulação, que estão passando da tribulação, estão passando por tudo isso. Porém, na tribulação, quando saem esses seres aqui do inferno, eles saem diretamente do inferno, são demônios. E aí veja uma coisa interessante, o apóstolo Paulo diz assim, resistir ao diabo, e ele vai fazer o quê? Fugirá de vós. A única organização que pode resistir o diabo na terra é a igreja. Sim. Não estando a igreja aqui, não há resistência. Então, se a igreja está aqui, ela resistia, o diabo fugia. A igreja não estando aqui, não tem mais resistência. Aqui ele está com a chave na mão. A chave está na mão do Satanás. Aqui, ó, entra, faz o que você quiser. Libera quem você quiser. É a mesma coisa de entrar numa prisão de altíssima segurança, abrir as portas, pronto, tá liberado. É isso aí, não é? Olha, isso é um exemplo muito bom, por quê? Porque esses seis que nós vamos ver aqui, eles têm um anjo que é o chefe deles. Sim. E o nome do chefe deles é justamente isso, Destruidor. Ok. Então, olha que coisa terrível. Então, os 144 mil que estão selados, todos os outros homens, olha o que vai acontecer com os homens. Meu Deus. Versículo 5. Foi-lhes permitido não que os matassem. Você não vai matar o homem. Mas que por 5 meses os atormentassem. Alguns dizem que é entre abril e setembro, da Páscoa até o Yom Kippur, o Ano Novo. Sim. E assim, por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então esses seres que saem do inferno, eles vão picar as pessoas, mas não vão matar. Sei. Quem já levou uma picada de escorpião... Eu tenho um sobrinho que morreu de mordida de escorpião. Meu sogro levou uma picada de escorpião. Primo. O meu sogro levou uma picada de escorpião e nunca mais ficou bom da perna. Terrível. Teve que ficar... Não podia ver o sol. E aí diz assim, olha... Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Uau. Nesse tempo é tirada a morte e diz, não, vocês vão ser atormentados, mas não vão morrer. Os homens vão tentar se matar, mas não vai morrer. Buscarão a morte. Não, você não vai morrer porque você tem que ser castigado. E se você morrer, você vai ser castigado eternamente, mas por enquanto você vai passar no corpo
uns castigos. Esses 5 meses aqui tem algum significado específico? Alguns falam justamente desses 5 meses por causa desse calendário judaico, né? De Páscoa até Yom Kippur, das festas e tudo que acontecem ali, né? Ok. Então, falam que por causa disso serão 5 meses. Agora, no versículo 7 ele diz assim, olha, a aparência dos gafanhotos era semelhante, era parecido a de cavalos aparelhados para a guerra. Então, um cavalo quando ia aparelhado para a guerra, ele tinha por cima coraça, dele ali né? uma coraça. Isso. Um negócio terrível, né? E aí diz assim, sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhante a ouro. Sim. E os seus rostos eram como rostos de homens. Uau. Então não eram simples gafanhotos, isso aqui são demônios. Sim. Alfredo, gente, nós estamos aqui falando sobre o capítulo 9, sobre o 5º anjo. Alfredo, nosso episódio já está quase terminando. Está quase terminando, né? Rapaz, você toca aí para ver até onde que a gente vai aqui, para a gente continuar na próxima semana com essa, porque ainda tem muita coisa ainda aqui para frente ainda que vai acontecer nesse capítulo 9 só nessa trombeta. Só nessa trombeta. Sim. Só nessa trombeta. Então, nós já estamos acabando aqui o versículo. Eu vou ler até o versículo 12, depois semana que vem a gente dá uma continuação nele. Perfeito. E aí diz assim, olha, tinham cabelos como de mulheres e os seus dentes eram como de leões. Sei. Tinham couraças. Falamos de couraça aí, né? Que como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, de muitos cavalos que correm ao combate. Sim. Tinham caudas e aguilhões, semelhantes às dos escorpiões, e nas suas caudas tinham o poder para danificar os homens por 5 meses. Tinham sobre si, como rei, o anjo do abismo. Eita, ele, hein? Cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Esse é o chefão. Esse é o chefão. Esse aqui não é Satanás. Sim. Esse aqui é o príncipe do abismo. Sim. E Abaddon, no grego, e Apolion. Sim. No hebraico Abaddon e Apolion no grego significa destruidor. Uau, rapaz. Passado já é um ai. Sim. Depois disso vem ainda 2. Então, você imagina uma coisa, isso aqui são demônios. Então, como o pastor disse, você abre uma cadeia de alta periculosidade, diz, faz o que você quiser. Os piores. Você vê que a aparência deles é terrível. Sim. Dentes como de leões, cabelo como de mulheres, couraça. São demônios que tem como chefe deles o destruidor. Então ele vem para destruir mesmo, é destruição. Sobre aqueles que não têm a marca nas suas testas, a marca de Deus, que não foram selados. Então, quem não faz parte dos judeus, dos 144 mil, quem não veio da grande tribulação, que continua no mal aqui, serão atormentados por 5 meses por esses demônios que odeiam o ser humano, que odeiam o homem. A criação de Deus. A criação de Deus. Estão guardados lá no inferno, aguardando esse dia. E essa chave foi entregue na mão do Satanás. Tá aqui, ó. Faz o que você... Pode abrir lá a chave do o lugar que está lá. Então você vê que muitos pensamos, né? A semana que vem eu vou falar um pouco sobre isso, que hoje nós estamos com o tempo já se acabando, mas a semana que vem, guarde aí, para eu não se esquecer, vocês me lembrem. A semana que vem eu vou estar falando um pouco sobre isso, sobre a questão da gnose dentro de meios cristãos. Gnose. O gnosticismo no meio cristão, que às vezes leva a entender que há uma briga entre o bem e o mal. Eu vou falar um pouco sobre isso, que Deus está sempre lutando contra o Satanás e o Satanás contra Deus, como se fossem duas forças contrárias lutando contra si, o que dá o movimento, essa doutrina gnóstica. Deus não luta contra o Satanás. Satanás é servo de Deus. Você vê que Jesus dá a chave para ele. Ele obedece ordens. Ele não faz coisa por simplesmente por livre-arbítrio. Nabucodonosor o quê? Meu servo. Para quê? Para cumprir o propósito do Senhor no povo de Israel. Então, eu sei que pode causar, às vezes, até um espanto nas pessoas de quando ouvem isso pela primeira vez, porque essa doutrina gnóstica está introduzida dentro da igreja há muito tempo, e há muitos cristãos que acham que existe o bem contra o mal.
Deus é soberano, está acima do bem e do mal e ele controla todas essas coisas. Né? Por isso que a chave é dada por Satanás. Falou, ó, você vai lá e faz isso. Ele está cumprindo uma ordem de Deus. Sim. Satanás conhece que ele vai lutar na última batalha e vai perder. Né? Que ele vai contra o Cristo e contra o servo de Deus, e ele vai perder a batalha do Armagedon. Por isso que ele se levanta dessa maneira, né? Por que ele vai lutar se ele sabe que ele vai perder? Porque ele vai ser obrigado a lutar. Então, quando nós imaginamos isso, nós sabemos que Deus é muito mais superior do que nós possamos imaginar. Ok. Né? Muito bem, Alfredo. Então, na nossa vida, às vezes nós olhamos e falamos, puxa vida, o que está acontecendo isso? O Satanás está se levantando contra mim, essa coisa. Não existe nada nessa vida que acontece sem antes Deus dar a permissão e dizer, ó, isso vai acontecer. Às vezes nós não entendemos o porquê. Com certeza, não tem nem Quando a gente pensa, meu Deus, o que está acontecendo comigo? A gente não entende porque a nossa visão é limitada, nós somos o vaso. E Deus é que é o oleiro, ele sabe como faz o vaso. O vaso vai dizer o que pro oleiro? Né? Não pode dizer nada. Então, quando faz o vaso, que ele aperta o vaso aqui em cima para moldar, sei. O vaso, por que tá me apertando aqui? Não, é porque eu quero. O vaso não sabe por quê, mas depois ele vai moldar e vai fazer um vaso bonito. Então nós não entendemos. Mas todo o poder, por isso que Jesus fala, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E Jesus Cristo tem toda a autoridade, então ele tem a chave. E ele é quem manda, ele é quem dirige a história já está escrita. E não tem como escapar dela. E essa porta foi aberta, né? Essa porta foi aberta com autorização do Senhor. Para quê? Para cumprir os propósitos do Senhor. Os propósitos de Deus. Tudo na vida, tudo que acontece nesse mundo, no universo, é o propósito de Deus se cumprindo. Ok. Então, na próxima semana nós estaremos aí para os 2 próximos ais, tá? É a 6ª e a 7ª, né? Trombeta que vai ser tocada. Então aguarde, estamos juntos aí em mais um episódio do Parabolando Podcast. Alfredo, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Ele já deu seu tchau aí, já deu suas considerações finais e nos vemos até a próxima semana, tá? Na 6ª e na 7ª trombeta. Muitas coisas interessantes. É uma continuação, né, Alfredo? Mas tem muita coisa nova ainda que vai acontecer nessa 6ª e 7ª, que já vai abrir outra etapa, né? Já vai abrir outra, né? Outro segmento do Apocalipse. Tamo junto e nos vemos até o próximo episódio. Bye, bye. Tchau, tchau.